Bom dia, eu sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e vamos continuar falando um pouco sobre o nascimento do cinema nessa segunda parte desse especial. Agora finalmente falando dos irmãos Lumière. Anteriormente, em Nascimento do Cinema, o picareta do Thomas Edison teve uma ideia original que, coincidentemente, era igual a de um francês chamado Louis Le Prince. O coitado do Le Prince sumiu num trem e o Edison ficou lá nos Estados Unidos nadando em uma piscina de dinheiro igual ao tio Patinhas. Mas não se enganem, por mais que o Edison tenha criado uma máquina que captava as imagens em movimento e projetava elas em uma caixinha, aquilo não era cinema. Justamente por não obedecer a algum dos conceitos mínimos do que é o cinema de verdade. E quem pensou isso pela primeira vez foi, vamos lá, bateria de suspense, Léon Guillaume Boully, que deve ter uma pronúncia muito mais francesa do que a minha. E não se preocupem, já estamos chegando nos irmãos Lumière, então sem frustração. Mais precisamente, estamos chegando no cinematógrafo dos irmãos Lumière. Então pode esquecer aquele picareta Yankee por um momento. Boully era um grande inventor, mas nunca foi um cara que ganhou muito dinheiro com suas ideias. Um dos poucos momentos em que ele foi realmente lembrado foi em 12 de fevereiro de 1882, quando ele patenteou um troço chamado Cinématographie Léon Boulay, que deve também ter uma pronúncia mais francesa do que a minha, por mais que eu tenha tentado no Cinématographie. O equipamento captava as imagens em um filme, revelava a filmagem e projetava isso. Projetava mesmo, no sentido mais cinematográfico da ideia. E vamos falar um pouco sobre o conceito de cinema. Para aquilo ser cinema, ele precisa que as imagens sejam projetadas em um lugar plano e onde várias pessoas possam ver aquilo ao mesmo tempo. Tudo com uma projeção que venha do mesmo lado da tela em que está o público. O cinematógrafo do Boully tinha tudo isso, mas tinha tudo isso muito só na teoria. Mesmo com a patente confirmada, o Boully não teve muito dinheiro para bancar os custos dessa sua ideia e alguns anos depois deixou a patente livre. Então anotem aí, em 1885 os irmãos Auguste-Marie Louis Nicolas Lumière e Louis Génard Lumière obtiveram a patente número 219-350. A ideia não era usar o equipamento, mas sim apenas o nome dela. Então poderem construir o cinematógrafo dos irmãos Lumière. É lógico que o equipamento fazia a mesma coisa, mas em termos de tecnologia, a invenção dos Lumière tinha pouco a ver com a ideia do Boully. A ideia dos irmãos era muito mais robusta, era muito mais prática e era muito mais complexa. O que nos leva de volta ao Edison. Foi justamente aquela caixa de passar a imagem que inspirou os Lumière a criarem seu equipamento. Mais precisamente, inspirou o pai dos dois. O velho Lumière, Antoine, se aposentou de uma fábrica de placas fotográficas, aquelas que você colocava atrás da máquina assim para sair a foto, né? E a gente não sabe disso porque a gente é muito mais novo. Ele se aposentou de uma fábrica de placas fotográficas e deixou tudo para os filhos. Mas por ser do ramo, ele acabou sendo convidado para uma sessão do kinetoscópio do Edison em 1884 em Paris. Depois de ter visto a caixa do Edison funcionando, ele conseguiu levar para casa um pedacinho do filme e chegou para os filhos com a ideia de produzir aquele filme. Não que ele acreditasse que a invenção do Edison fosse servir para alguma coisa. Ele achava que não ia dar em nada, mas tinha ouvido falar que alguns milionários iriam comprar aquele troço para algum fetiche, enfim, algum fetiche esquisito de milionário. E se eles produzissem aquele filme, eles iriam vender para os milionários e iriam fazer um lucro. Como bons filhos rebeldes franceses, o Auguste e o Louis, que já eram fascinados pela ideia das imagens em movimento, não seguiram a ideia do pai, porém foram um pouco mais longe a partir do que ele pensou. E isso fez com que eles passassem o inverno inteiro estudando o tal do kinetoscópio do Edison. E no final das contas eles chegaram a dois grandes problemas. Primeiro, o equipamento do Edison era muito grande, consequentemente muito difícil de você citar nos lugares. E dois, ele não permitia que mais de uma pessoa visse as imagens ao mesmo tempo. E nesse exato momento, realmente nascia o cinema. No dia 19 de março do ano seguinte, os Lumière colocaram sua câmera na frente da fábrica de sua família e a ligaram. Captaram a saída dos seus funcionários. Mas vamos arrumar essa timeline toda. Essa filmagem da porta da fábrica, que pra muita gente fala foi a primeira imagem, na verdade não foi a primeira vez que os Lumière tinham filmado essa galera. Existem filmagens
com datas anteriores. Mas essa, aquela clássica, acabou saindo como a oficial, porque é ela que foi mostrada ao público, já que isso aconteceu porque antes eles não tinham adquirido a patente. No dia 28 de dezembro de 1885, em Paris, no Salon Indier du Grand Café, os Lumière exibiram 10 pequenas filmagens de mais ou menos 50 segundos cada. A título de curiosidade, cada um desses filminhos tinha 17 metros de comprimento. Então, o dia passou para as velhinhas do cinema esse aí, 28 de dezembro de 1885. No ano seguinte, os Lumière pegaram seu cinematógrafo e foram fazer uma tour mundial e passaram por Bruxelas, Mumbai, Londres, Nova York e até chegaram aqui pertinho, na Argentina. Uma outra curiosidade, entre aqueles primeiros 10 filmes exibidos em Paris, o mais famoso desse começo não estava presente, o tal do A Chegada do Trem na Estação, que só começou a ser exibido em janeiro de 1886. Com ele nascia também uma das lendas mais deliciosas do cinema, aquela de que o pessoal da sala saiu correndo enquanto o trem se aproximava da tela. Não existe nada que prove isso, e eu acredito que se isso tivesse acontecido, a gente teria encontrado jornais falando a respeito. Mas se a lenda é melhor que a história real, então a gente vai lá e fica com a lenda. Então nada mais épico do que imaginar que as pessoas saíram correndo com medo do trem. Porque é isso que o cinema provoca. O cinema provoca emoções. E aí nascia o cinema. O que não é lenda é que os Lumière não acreditaram muito no cinema, por mais que todo mundo tivesse empolgado com isso na época. Talvez porque eles sempre olharam aquilo com um olhar muito mais documental do que narrativo. Lá para 1905, os irmãos então começaram a largar esse negócio de cinema e começaram uma extensa pesquisa sobre as fotografias em cores. E eles são muito lembrados por isso. Mas não tenha dúvida também, Edison, Prince, Bully podem ter servido para inspirar a criação do cinema, mas nem de perto criaram o cinema. Não pelo menos do jeito que a gente hoje entende como cinema. A sala escura é a entrada por uma mesma porta, a experiência coletiva, aquela projeção fantasmagórica pelas nossas costas e, é lógico, essa imersão completa. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer, os Lumière fizeram algo ainda mais importante para o cinema, já que as mesmas lendas do trem dizem que em uma dessas sessões de demonstração, quem estava presente era um mágico francês chamado Marie-Georges Jean Méliès. E reza a lenda até que eles venderam uma câmera para esse cara, e se eles não sabiam muito o que fazer com o tal do cinema, o Méliès com certeza mostrou para o mundo tudo o que era possível fazer. Mas isso são apenas cenas do próximo capítulo. Enquanto ela não dá as caras, a continuação, curta o nosso canal, dê o like no nosso vídeo, a gente vai deixar o link aqui da parte 1 desse especial aqui na descrição e a gente volta depois com mais filmes aqui no Cinema Aqui.